O novo chanceler já ocupou esse posto antes, por 2 anos, no governo Dilma Rousseff. Seu nome é Mauro Vieira, um embaixador de carreira, a quem há críticas por suas relações com o próprio bolsonarismo. Entre seus apadrinhados estaria Ernesto Araújo, o primeiro-ministro de Relações Internacionais de Bolsonaro. Por razões não ideológicas, mas por razões de carreira no Itamaraty. Mauro Vieira não é identificado claramente, ao menos nas avaliações que estão sendo publicadas pela imprensa brasileira, ele não é identificado, ao contrário do que ocorreu com Celso Amorim, com um projeto de relações internacionais vinculado aos grandes objetivos de esquerda que foram traçados pelo próprio Celso Amorim no primeiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, entre 2003 e 2010. Como vocês interpretam essa recondução de Mauro Vieira à chancelaria? Milton Temer, com a palavra. Bom, Breno, você está querendo que o único espaço que eu realmente queria defender não possa fazê-lo de maneira clara. Eu acho que é impossível ser pior do que foi o exercício do Ministério das Relações Exteriores sobre Bolsonaro. Vai depender muito do Lula. O chanceler não é dono da política externa. O dono da política externa é o presidente da República. E me parece que, sem dúvida, o Lula tem uma visão de relações internacionais que não é tudo que eu quero, mas é bastante interessante em relação àquilo que é a tradição da política externa brasileira, com sua autonomia, com sua independência, com sua soberania. Se ele reproduzir o que fez no primeiro mandato, está de muito bom tamanho, diante da tragédia em que nós nos vemos mergulhados durante o período Bolsonaro. E eu te confesso que nessa área, sair daquilo que foi feito em relações internacionais com Bolsonaro, principalmente colocar a embaixada em Tel Aviv, e não há um movimento de Bolsonaro que você não sinta que é algo que isole o Brasil, colocando junto do que há de pior no campo da geopolítica global. Então, me parece que vai depender do que Lula pretende. Se Lula coloca um chanceler, não é para dizer faz o que você quiser. Você está aí para fazer esta política. Os chanceleres de Bolsonaro, identificados ideologicamente com ele, fizeram a política do Bolsonaro. Bolsonaro é aquilo. Agora, o Lula não é aquilo. O fato dele ter na carreira, enfim, Ernesto Araújo. Porque esse Ernesto Araújo não pode servir de referência para nada. Entendeu? Então, objetivamente, eu entendo que eu prefiro ser tolerante nessa fase para poder ser severo naquelas que eu considero fundamental. Forças Armadas, economia, planejamento, isso para mim é fundamental, porque o projeto de soberania nacional, democratização das Forças Armadas, democratização do processo social brasileiro e uma luta contra a desigualdade crescente através de reformas estruturais vai ser mais importante do que qualquer coisa que se possa tentar bloquear em relações externas. Qualquer coisa que se faça em relações externas será melhor do que o que a gente tinha antes. Com a palavra, Vanessa Martina Silva. Não, eu concordo com o Milton totalmente. Eu acho que, assim, o Mauro Vieira, que inclusive estava embaixador na Croácia, talvez isso seja uma mensagem. Que mensagem, né? Que mensagem horrível. Bom, mas não eu é acho pela Croácia do futebol, não. A mensagem horrível é pela Croácia de ideologia hegemônica, que também é muito complicada. Não, é muito complicado. Mas, bem, eu acho que o Mauro Vieira não é essa coisa terrível toda também, não. Bom, ele também representou, além de estar aí na Croácia, né, como embaixador desde 2018, ele foi embaixador de 2015 e 2016 da Dilma e representante do Brasil na ONU. Ele é um nome que o Celso Amorim aprovou e considerado aí dentro do grupo do Amorim, dentro da política do Amorim.
E, neste contexto, eu acho que isso é positivo. Não é o nome que eu esperava, sinceramente. Eu não tinha cotado também aqui dentro dos nomes que estavam sendo ventilados, não tinha este nome como um dos possíveis. Porém, eu acho que ele não é de um perfil aí contra a política que o governo Lula defendeu no seu mandato, né, que é a política altiva e ativa do Celso Amorim, justamente. Eu acho que a missão do Ministério das Relações Exteriores, desta vez, é muito, muito, muito grande, que é reconstruir e reconduzir o Brasil aí diante dos cenários mundiais muito, muito, muito desafiadores. Nós temos toda a questão ambiental, que nós precisamos nos reposicionar. Nós temos o acordo Mercosul-União Europeia, que também precisa ser redefinido, rediscutido, e acho que até, de certa forma, rebatido este acordo. Nós temos aí toda a discussão sobre integração latino-americana, que precisa ser retomada, e não considero o Mauro Vieira um perfil ruim. Ele é um diplomata de carreira, e considero também que ele vai fazer essas articulações necessárias, inclusive com relação ao BRICS, porque nós temos agora, enfim, toda a questão em torno da Rússia, e, por outro lado, uma situação em que vários países, apesar da disputa hegemônica em torno aí Ásia e Ocidente, com os Estados Unidos comandando, nós temos um cenário em que vários países querem entrar no BRICS, né? Argentina, por exemplo, Irã, etc., muitos países querendo integrar esse grupo, sem contar toda a rearticulação do Mercosul. Então, são desafios muito grandes e acho que ele vai conduzir isso junto com o Itamaraty, que fez um trabalho exímio, incrível, sensacional, de confronto, de contraposição ao governo Bolsonaro, uma trincheira verdadeira contra o Bolsonaro nas relações exteriores, dentro do possível, claro. Com a palavra, Aline Klein. Olha, minha opinião é o seguinte: política externa, até agora, é o que a gente tem de mais sólido e de positivo, digamos, o que a gente pode estar mais tranquilo nesse período de transição. E, inclusive, assim, o presidente Lula construiu um apoio internacional durante a campanha e no dia seguinte das eleições, que, em parte, ajudou a legitimar e garantir com mais velocidade que todas as instituições brasileiras, ou que nenhuma tentativa de nenhuma movimentação golpista pudesse florescer no nosso país, junto com muita gente na Avenida Paulista, com muita gente em todas as capitais, etc., e nas cidades onde a gente venceu. Isso, inclusive, voltando um pouquinho na discussão anterior, que é essa solidez que a gente tem na política internacional e apoios de figuras importantes. Desde hoje, o Lula recebeu, como estava falando de manhã com o Xi Jinping, vai receber aqui em Brasília, dia 1º de janeiro, lideranças do país inteiro. O Lula tem uma boa posição internacional porque ele não se alia ele não se alia ao discurso imperialista, obviamente, está sempre atento ao que acontece na América Latina, digamos assim. Então, por enquanto, é a coisa mais sólida. Agora, isso é mais um argumento para dizer que não justifica você internamente no terreno local fazer a escolha de aceno no Ministério da Defesa fiquem tranquilos, não vou fazer nada. Aqui não vamos tocar, etc., jogar na retranca e apresentar um nome que tem o carimbo do general Santos Cruz. Isso, para mim, justifica menos ainda. A gente tem um respaldo de atores gigantescos do cenário internacional para, inclusive, pressionar um pouquinho aqui dentro. Eu queria só falar uma coisa que antes os meus camaradas estavam falando sobre a Colômbia. Tem uma diferença que eu acho que é em relação ao Brasil, que é o seguinte: a gente sofreu um golpe, fomos derrotados, a derrota foi objetiva, concreta. A gente teve 2 anos de governo Temer e 4 anos de um governo que só não fechou o regime porque não tinha a menor capacidade
política de articulação de nenhuma das forças e muito menos internacional. E aí voltamos à pergunta do Ernesto Araújo, o pior diplomata do mundo. Tem um artigo na Jacobin, inclusive, com esse título, um perfil que foi feito pelo professor André Pagliarini, e aí acho que o Itamaraty agora vai ter um respiro para dar cabo a essa política, na minha opinião, sólida e bem costurada do presidente Lula com os principais atores internacionais, né, do momento.